E aí, pessoal, vamos então dar início a mais uma resolução de exercícios sobre os ângulos notáveis e sobre a relação trigonométrica fundamental. Questão 6. Um recipiente no formato de hemisfério contém um líquido que tem profundidade máxima de 5 centímetros. Sabendo que a medida do diâmetro do recipiente é de 20 centímetros, qual o maior ângulo em relação ao horizontal em que ele pode ser inclinado até que o líquido alcance a borda antes de começar a derramar? Então, aqui nós temos a ilustração da nossa situação. Então, o líquido está aqui, chegando exatamente até a borda, sem que ela derrame. E ele quer saber, então, qual a medida do maior ângulo em relação à horizontal que ele pode ser inclinado. Então, nós estamos procurando este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, correto? Bom, observem o seguinte comigo. Se o diâmetro é 20 centímetros, então aqui o raio é apenas 10. Se eu traçar uma reta aqui para fechar um triângulo, então percebam o seguinte, do centro até a borda é o raio. Então, tudo isso mede 10 centímetros. Só que o líquido ele está ocupando 5 centímetros. Portanto, daqui para cima também mede 5. Então, se tudo mede 10, 5 está preenchido de líquido, sobra 5 centímetros vazio. Então, observem que nós temos aqui o cateto oposto e o nosso 10, que é a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é a fórmula do seno. Seno de um ângulo alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse caso, o seno de alfa vai ser igual a 5 dividido por 10. Simplificando, então, nós temos 1 sobre 2. A gente divide por 5 em cima e embaixo. Aí, de posse da nossa tabela dos ângulos notáveis, nós vamos verificar que o ângulo cujo seno é meio é o ângulo de 30 graus. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Na questão 7, na figura, ABCD é um retângulo, em que BD é a sua diagonal. AH é perpendicular à diagonal BD. E AH mede 5 raiz de 3. Então, vou anotar aqui. E o ângulo θ é de 30 graus. A área do retângulo ABCD em centímetros quadrados é? Então, olha só, para a gente calcular a área desse retângulo, nós precisamos descobrir a sua base, que eu vou colocar aqui em cima, vou chamar de x, e a sua altura aqui na lateral, que eu vou chamar de y. Então, observe o seguinte, aqui nós temos um triângulo retângulo, cujo cateto oposto é 5 raiz de 3 e a hipotenusa é x, com um ângulo de 30 graus. Então, como nós vimos, cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, vamos lá. Seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 graus é meio. O cateto oposto mede 5 raiz de 3 e a hipotenusa é o nosso x. Multiplicando cruzado, então, o nosso x vale 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Então, a nossa base nós já descobrimos. Agora, a gente precisa descobrir a altura. Então, observem o seguinte. Aqui eu formei um novo triângulo. Eu tenho um dos catetos e a hipotenusa. Entretanto, a gente precisa descobrir algum ângulo dele. Então, olhando para esse triângulo maior, ele tem um ângulo de 90, um de 30, então deu 120. Para fechar 180, eu sei que esse aqui mede 60. Consequentemente, esses dois juntos valem 90. Então, esse ângulozinho aqui vale 30. Então, novamente, eu posso usar um ângulo de 30 graus, em que eu tenho, então, o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, agora é a fórmula do cosseno. Então, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente é 5 raiz de 3 e a hipotenusa é o y que nós estamos procurando.
Então, multiplicando cruzado, fica raiz de 3 vezes y, que é igual a 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Passamos, então, a raiz de 3 dividindo. Então, a gente fica com 10 raiz de 3, dividido pela raiz de 3. E isso, então, dá 10. Então, a nossa base 10 raiz de 3 e a nossa altura é 10. Agora, nós temos condição de calcular a área do nosso retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, 10 vezes 10, 100. Portanto, a área é 100 raiz de 3 unidades de área, ou seja, alternativa A. Questão 8. No instante T, um avião é visto por um observador situado no solo sobre um ângulo de 60 graus, e no instante T2, sobre um ângulo de 30 graus. Sabendo que o avião voa numa reta horizontal e sua altitude e a uma altitude de 5 km, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiras. Questão 8. No instante T1, um avião é visto por um observador situado no solo sobre um ângulo de 60 graus e no instante T2 sobre um ângulo de 30. Sabendo que o avião voa numa reta horizontal e a uma altitude de 5 km, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiras. Então, vamos fazer aqui uma ilustração, somente um esboço dessa nossa situação em relação aos observadores e o avião. Então, aqui no topo é o nosso avião. Aqui, então, eu tenho um ângulo de 30 graus e aqui um ângulo de 60. Então, no instante T1, ele está a um ângulo de 60 graus. E no instante T2, ele está a um ângulo de 30 graus, ok? A altitude do avião é 5 km. Então, está aqui. Aí ele diz o seguinte, no instante T1, a distância entre o observador e o avião é de 10 raiz de 3. Então, eu quero descobrir essa medida aqui que eu vou chamar de x. Então, olha só, eu tenho o cateto oposto e quero a hipotenusa. Então, a fórmula que nós vamos usar é a fórmula do seno. Então, seno de 60 graus, que é igual ao cateto oposto, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é x. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 5 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou ter raiz de 3x, que é igual a 2 vezes 5, 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido pela raiz de 3. Como a raiz não pode ficar na parte de baixo da fração, então eu vou racionalizar o meu denominador. Então, em cima, 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. Então, a primeira afirmação é falsa. Na segunda, ele vai falar sobre o instante T2, e ele disse que a distância entre o observador e o avião é de 10 km. Então, aqui, instante T2, a distância eu vou chamar de y. Cateto oposto 5 e a hipotenusa y. Então, a mesma fórmula, só que agora em relação a 30 graus. Então, o seno de 30 é igual ao cateto oposto 5 e a hipotenusa que eu chamei de y. O seno de 30 é meio, então, que é igual a 5 sobre y. Multiplicou cruzado, y vezes 1 é y, 5 vezes 2, 10. Então, a segunda afirmação é verdadeira. A terceira e a quarta afirmação podem ser respondidas ao mesmo tempo, porque ele fala que a distância percorrida pelo avião entre os instantes T1 e T2 é maior que 5 km, e na última ele fala que é maior que 4. Então, vamos ver. A distância percorrida entre eles está aqui, ó, entre T1 e T2. Então, eu vou chamar, nesse caso, de Z, porque eu já usei x e y. Então, observem o seguinte. Se aqui mede 30, este aqui é
é o que falta para chegar em 180. Então, este ângulo aqui mede 120. 120 com 30 é 150. Para fechar 180, aqui em cima nós também temos um ângulo de 30. Então, nós temos aqui um triângulo isósceles, dois ângulos iguais. Se eles têm dois ângulos iguais, eles têm dois lados iguais. Então, aqui o lado que eu chamei de Z é exatamente igual a este lado que eu chamei de X. Então, a distância Z é exatamente igual a X. E nós sabemos que X vale 10 raiz de 3 sobre 3. E isso é um valor maior que 4 e é um valor maior do que 5. Portanto, as duas últimas também são verdadeiras. A nossa próxima questão, agora falando um pouquinho sobre a relação trigonométrica fundamental, nos diz o seguinte. As construções de telhados em geral são feitas com o grau mínimo de inclinação em função do custo. Para as medidas do modelo de telhado representado a seguir, o valor do seno do ângulo agudo é dado por... Então, olha só, nós queremos o seno. Entretanto, a gente tem aqui o ângulo, então aqui é o nosso cateto oposto e o nosso cateto adjacente. Então, nós temos condições de calcular a tangente. Claro, por um teorema de Pitágoras, a gente acha a hipotenusa e resolveria dessa maneira. Mas como o nosso objetivo nesse momento é usar a relação trigonométrica fundamental, eu farei por outro caminho. Então, eu vou calcular a tangente do ângulo, que é o cateto oposto, que é 1,8, dividido pelo adjacente, que é 5,4. Como essa divisão não é exata, então a gente vai fazer apenas a simplificação. Então, vamos dividir por 1,8 em cima e embaixo. Então, nós vamos chegar que a tangente do ângulo é igual a 1/3. Bom, mas nós queremos saber o seno. Tangente é a mesma coisa que seno dividido pelo cosseno de um ângulo. E isso vai ser igual, então, a 1/3. Multiplicando cruzado, então, nós teremos que o cosseno do ângulo é igual a 3 vezes o seno deste ângulo. Legal, achamos uma relação entre seno e cosseno. Vamos aplicar ela na relação trigonométrica fundamental. Então, eu fico o seguinte, seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. No lugar do cosseno, eu vou substituir 3 senos. Então, vai ficar assim, seno ao quadrado mais 3 senos ao quadrado, que é igual a 1. Então, seno ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9, e o seno elevado ao quadrado fica seno ao quadrado, que é igual a 1. Seno ao quadrado mais 9 seno ao quadrado é 10 seno ao quadrado. Pego o 10 que está multiplicando e passo dividindo. Então, o seno ao quadrado é 1 sobre 10. E agora, nós passamos a raiz. Então, a raiz de 1 sobre 10. Bom, 1 tem raiz exata, que é 1, e o 10 não tem. Então, ele fica dentro da raiz. Mas precisamos racionalizar esse denominador, ou seja, multiplicar pela raiz de 10 em cima e embaixo. Então, 1 vezes a raiz de 10 é uma raiz de 10, e embaixo, raiz de 10 vezes raiz de 10 é 100, e a raiz de 100 é 10. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Na questão 7, ele quer que nós simplifiquemos essa expressão, mas eu peço que antes da gente resolver, vocês corrijam o erro. Essa parte aqui da expressão está duplicada. A expressão é apenas seno de x mais 1 vezes o seno de x menos 1 mais o cosseno ao quadrado de x. Então, olha só, aqui a gente pode usar uma regrinha de produtos notáveis, ou fazer a propriedade distributiva, multiplicar cada valor, fazendo chuveirinho. Mas pela propriedade, quando nós temos o produto da soma pela diferença de dois números,
isso fica sendo o quadrado do primeiro termo, então seno ao quadrado de x, menos o quadrado do segundo termo. O quadrado de 1 é 1. Então, eu fico com essa expressão, seno ao quadrado menos 1, mais o cosseno ao quadrado de x. Bom, pela relação trigonométrica fundamental, nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, no lugar de tudo isso, eu vou pôr 1. Menos 1. E 1 menos 1 é 0. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. E a nossa última questão. Milena, diante da configuração representada abaixo, pede ajuda aos vestibulandos para calcular o comprimento da sombra x do poste. Mas, para isso, ela informa que o seno do ângulo alfa é igual a 0,6. O comprimento da sombra x é aproximadamente... Bom, ela nos informou o seno. Na imagem, nós temos cateto oposto e queremos encontrar o cateto adjacente. Então, bem na verdade, nós precisamos chegar na tangente. Só que nós também sabemos que a tangente é seno dividido por cosseno. Então, se eu sei o seno, eu posso descobrir o cosseno e fazer a divisão entre eles. Então, pego primeiro a relação trigonométrica fundamental para que eu possa descobrir o cosseno. Então, olha só, seno ao quadrado, 0,6 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Então, aqui vai dar 0,36 e eu já vou passar diminuindo lá do outro lado. 1 menos 0,36. 1 menos 0,36 é 0,64. E vou pegar esse ao quadrado e vou passar na forma de raiz. Então, o cosseno de alfa é igual a 0,8. Então, agora nós sabemos o seno e o cosseno. Então, olha só, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, a minha tangente, ela vai valer 0,6, que é o seno, dividido por 0,8. Certo? Podemos simplificar, melhorar essa tangente, se a gente não quiser fazer essa divisão. Mas, se nós optarmos por dividir, vai dar 0,75. Agora, de posse disso, nós podemos aplicar a outra fórmula da tangente, que é coca, cateto oposto, pelo cateto adjacente. Então, a tangente nós já sabemos que é 0,75. O oposto são os 10 metros de altura do poste e o adjacente é o x que nós estamos procurando. Então, multiplicamos cruzado 0,75x, que é igual a 10. Pego o 0,75 que está multiplicando e passo dividindo. Então, 10 dividido por 0,75, que vai me dar como resposta uma dízima periódica, 13,3333. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B.